Olá a todos, eu sou o Vitor, faço parte do time de comunicação da Synergis, que é parceira certificada da Monday.com no Brasil. Nesse vídeo, mostro como profissionais de RH podem usar o WorkOS para organizar e potencializar seu trabalho. Para começar, a gente tem aqui um cenário de recrutamento e seleção. Nesse quadro, a gente consegue organizar o andamento do processo seletivo e as informações dos candidatos. Cada um dos itens nesse quadro representa uma pessoa, e elas estão divididas entre os grupos pré-candidatos, em processo, sem relevância, e os candidatos que não foram relevantes naquele momento, mas que podem ser no futuro, então a gente guarda a informação. E as colunas. Você pode usar colunas de status para definir quais vagas estão abertas e poder selecioná-las rapidamente. Uma coluna de pessoa fundamental para designar o recrutador responsável pelos candidatos. E uma coluna de arquivo para anexar os currículos aqui mesmo. Em diante, a gente tem 3 colunas de status que mostram em que etapa do processo está cada um dos candidatos. No nosso caso, há o envio do currículo, uma entrevista por telefone ou virtual e a entrevista presencial. Mantendo o cursor sobre a etiqueta selecionada, a gente tem a opção de fazer comentários sobre aquele status específico, que vão ficar registrados na seção de updates para a equipe consultar quando for necessário. E para acompanhar o status geral ainda mais facilmente, a gente usa uma coluna de acompanhamento de progresso. Uma coluna de data permite que a gente atualize frequentemente qual foi a última vez que estivemos em contato com aquele candidato, e uma coluna de avaliação pode ajudar a ter uma noção rápida, visual, do desempenho daquela pessoa no processo de seleção. Em seguida, a gente tem espaço para as informações fornecidas pelo candidato, uma coluna de número para a expectativa salarial, uma de link para visitar com um clique seu perfil no LinkedIn, e-mail e telefone. Nós podemos coletar o interesse de pessoas que querem trabalhar com a gente de várias maneiras. Uma delas é através de formulários criados na própria Monday.com. Para criar um deles, a gente vai no menu de visualizações e selecionamos formulário. Aqui, a gente pode adicionar o logo da conta, nomear o formulário como a gente quiser e adicionar uma descrição. Todas as perguntas são feitas a partir de colunas que você tem no seu quadro. E você também pode personalizar o título e a descrição de cada uma das questões. Se você tem colunas no seu quadro que você não quer relacionar com o seu formulário, tudo bem. É só clicar no olhinho para que elas fiquem somente internas, ou seja, para que não apareçam para quem preenche o formulário. E com um clique, você pode escolher tornar obrigatórias as perguntas que são obrigatórias. Nas configurações, você escolhe para qual grupo do seu quadro as respostas devem ser direcionadas, isso é muito importante. Pode escrever uma mensagem de agradecimento personalizada e pode ainda direcionar o candidato a uma página em outro link, caso você queira isso. Aqui, em compartilhar, você tem acesso ao link do formulário, que pode ser divulgado nos canais do seu interesse, e o código para incorporar esse formulário ao seu site. Em pré-visualização, você certifica que a experiência do usuário no outro lado da tela vai ser incrível. Eu vou preencher aqui com as minhas informações e vamos ver o que acontece no quadro. E aqui vai. Instantaneamente, as informações inseridas pelo candidato aparecem no grupo que você escolheu lá nas configurações. Agora, uma outra configuração que pode ser útil em relação ao quadro, vamos aqui no menu do quadro, nos 3 pontinhos, e em permissões de quadro. Por padrão, os novos quadros criados como principais têm essa configuração, todas as pessoas podem editá-lo. Mas para nós talvez seja interessante permitir que todas as pessoas na organização apenas visualizem esse quadro. Assim, só os proprietários dele, quem realmente precisa mexer nessas informações, poderão fazer alterações. Agora, para tornar um usuário proprietário, a gente vai no ícone de pessoas no quadro e deixa a coroa azul em todos os que queremos que sejam os proprietários, ou seja, que possam editar tudo. E vamos para mais um exemplo. Esse aqui é um quadro de acompanhamento de indicações, um banco de talentos. Pode ser rápido e vantajoso ouvir as indicações de profissionais de quem já trabalha com você. Nesse quadro, os seus colaboradores terão a oportunidade de indicar profissionais em um só lugar, mantendo a organização de todos os processos. Nesse quadro, qualquer pessoa pode criar um novo item com uma indicação. Aqui, a gente tem colunas semelhantes às do quadro anterior, status que possibilitam que a gente marque rapidamente para qual vaga seria a indicação. Em seguida, o indicador pode inserir o telefone e e-mail do possível candidato.
Em seguida, uma coluna de log de criação mostra quem indicou aquela pessoa. Ela é preenchida automaticamente com o usuário e a data de quem criou o item no quadro. O que vem a seguir são colunas para o time de RH cuidar do fluxo de indicações. Agora, nesse quadro, os status mostram se determinada indicação já foi analisada, encaminhada a um processo de seleção, recusada ou até mesmo se a pessoa foi contratada. Uma coluna de pessoa mostra quem é o profissional que se dedicou à análise daquela indicação. E, por último, uma coluna de texto mostra de maneira bem objetiva e bem sucinta as suas observações. Note que essas últimas colunas têm um cadeado ao lado do nome delas. Isso significa que somente pessoas específicas poderão fazer alterações nela. Para restringir a edição de uma coluna, é só ir ao menu dela, em Permissões de coluna, e restringir a edição da coluna. Aqui você escolhe quem pode fazer alterações na coluna. E a gente pode dar um up ainda maior nesse quadro. Vamos supor que uma das pessoas indicadas foi selecionada para participar do processo seletivo e a gente quer mandar suas informações para o quadro de recrutamento e seleção, que a gente viu antes desse. É super fácil. A gente vai até o robozinho para acessar a central de automações, clica na categoria Criar elemento e escolhe a primeira receita. Quando um status mudar para alguma coisa, criar um item no quadro. E a gente configura. Quando a coluna status mudar para em processo, quero criar um item no quadro recrutamento e seleção. Nas configurações do item, a gente faz o match entre as colunas de um quadro e outro e adiciona a automação ao quadro. Agora, toda vez que a etiqueta nessa coluna de status for alterada para em processo, significando que aquela indicação se tornou um candidato, essa informação é levada para o outro quadro em um item com as informações que você escolheu. Depois de acompanhar o processo de seleção do candidato, que chegou através de um formulário ou de uma indicação, e decidir trabalhar com ele, é a hora de dar as boas-vindas. Receber bem um funcionário é importantíssimo para que ele se sinta bem nos seus primeiros dias de trabalho. Nesse quadro, a gente inverte a lógica. O processo está nos itens e as pessoas nas colunas. Os grupos separam o período de ação e cada um dos itens representa uma tarefa essencial para receber bem o novo ou a nova colaboradora, como enviar um e-mail de boas-vindas, deixar seu kit de trabalho na mesa e fazer uma reunião de alinhamento de expectativas. Cada novo funcionário dá nome a uma coluna de status que mostra se determinada tarefa foi realizada em relação a ele. Se você precisa inserir mais um novo funcionário no quadro, sem problema, você pode duplicar a coluna e alterar o seu nome rapidamente para o nome do funcionário que você quer inserir. Essas são só 3 das infinitas possibilidades que você tem de alavancar seu trabalho no RH com Monday.com. Que tal um quadro que reúna as informações de todos os seus colaboradores em um lugar só? Dá uma olhada no vídeo que a gente fez sobre trabalho remoto. Lá você encontra essa e outras sugestões que vão te ajudar muito a se organizar e trabalhar cada vez melhor. Se você ainda não usa Monday.com, pode fazer agora mesmo um teste gratuito através do link na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.